Deixa eu ver se eu Tô consigo não, girar acho que a aqui. câmera tá virada. Pronto. Agora, amor. Tudo bom, Sandra? Meu, Vamos fica bonita. esperar. Ah, Vamos esperar o pessoal entrar. Agora, deixa eu só colocar o tema da nossa live aqui, fixado, porque né? como é que faz para fixar isso aqui? Que eu sou Ave Você Maria. comenta, você comenta normal e depois aperta em Ah, cima joia, joia. Então vamos que ele lá. pede fixar Cuidados comentário. alimentares para o período. Para o período. Sua luz tá ótima. A minha luz não tá tão boa, não, mas a sua É, tá maravilhosa. é porque é o segredo aqui, minha filha, dessa luz. Arrasasse. É um segredo de pandemia só. É porque esse tema que ela escolheu é muito grande, Ave Maria. E intensificação. É, Vou diminui, colocar só mulher. aqui. Vou colocar só aqui. Simplifica. Isso. Agora só que a gente não fixou. Você comenta, quando você comentar, você aperta em cima, segura que ele vai dar a opção de Sim, fixar comentário. pronto. Agora, deixa eu só ver se eu Conseguiu? consigo. Aperta em Fixar cima. comentário. Perfeito. Isso. Ótimo aí, Perfeito. arrasou. Vamos E aí, como lá. estamos de boa tarde, Tudo né? bem? Boa tarde. Boa tarde a todos que estão entrando agora. Falar um pouquinho de Isabel. Isabel é nutricionista, atua na área de nutrição esportiva e nutrição clínica funcional, não é isso, Bel? Para Isso. alguns Isa, para outros Bel. Eu conheci como Como... Bel, então eu vou chamar de Bel. Exatamente. Como você quiser. A gente tem aqui para todos os gostos. Isabel, Isabel, do jeito que você quiser. Isso. Estivemos juntas há um ano atrás, há mais ou menos um ano. E assim, o que me encanta muito em você é essa sua espontaneidade, Bel, a forma como trata seus pacientes e as opções que você dá de alimentos, assim, ótimos, extraordinários. Eu vou fazer uma super propaganda sua, porque realmente você é 10. Ai, que Então, fale um obrigada. pouquinho, Bel, vamos falar um pouquinho desses cuidados aí alimentares, nesse período de pandemia, intensificação do home office, que a gente sabe quando essa questão de filho em casa e de ansiedade, que a gente sabe que é terrível, né? Esse períodozinho de ficar em casa com o filho, educando tudo. Então, fala um pouquinho pra gente aí, Bel, desses cuidados com os alimentos que a gente precisa ter nesse período de estresse. É, né? Então, vamos lá. Antes de tudo, é necessário que a gente entenda todo o contexto, né? É muito engraçado, Mi, porque quando a gente está no consultório, quando a gente procura um nutricionista, a maioria dos meus pacientes relatam não ter tempo para fazer um planejamento alimentar. Fala, Bel, eu não tenho tempo porque eu não paro em casa, porque eu trabalho muito, porque eu tenho muita coisa para fazer. E quando a gente pensa no isolamento ou no home office, a gente acaba pensando que você já está em casa. Não estou falando que o trabalho diminui, tá? O trabalho pode até Não, aumentar, na verdade. Mas verdade. você já está em casa e talvez seja mais fácil para você conseguir organizar nesse sentido. Você não está fora de casa e com mais tentações. Em relação ao estresse, assim, o estresse ele é um fato, ele acontece e ele sempre vai existir, tá? É claro que em momentos de retirada da gente da zona de conforto e para o nosso esforço total, um ambiente que a gente não está acostumado, uma maneira que tira realmente nosso corpo do automático, porque estar em casa o tempo todo é realmente tirar a gente da rotina, tirar do automático, façam que a gente também tenha esse estresse, fora todas as incertezas que o momento acaba dando para a gente e gera isso. O estresse por si só, ele aumenta a capacidade do nosso corpo de formar gordura. Ele facilita a formação de gordura. Agora você imagina, a gente estressado, é a gente comendo o que quer em casa, sem ligar para a alimentação e realmente acaba engordando. Vai falar, realmente foi porque estava em casa. Não. Quando a gente engorda, quando a gente forma mais gordura, quando a gente ganha um pouco mais de peso de maneira não saudável, não é apenas pela comida, né? Ela também tem um Isso. fator, mas todo um contexto emocional, fisiológico, hormonal, que também a gente precisa lidar. O estresse, ele engorda, aí eu vou falar só um pouquinho da parte mais técnica, porque a gente vai entrar nas comidinhas mesmo, tá? Claro. Ele engorda porque a gente tem uma liberação maior de cortisol. Para quem não sabe o cortisol é um hormônio que nós liberamos em grande quantidade em momentos de emergência, em momentos de estresse, né? A gente libera em grande quantidade nesses momentos. Porém, todos os dias nós liberamos cortisol porque o estresse, ele é
ele é necessário. Sem o estresse não há adaptação do nosso corpo. Nós nos adaptamos porque nos estressamos de maneira saudável. Quando ele excede, ele vai atrapalhar outras substâncias do nosso corpo. Por exemplo, o cortisol ele atrapalha um hormônio chamado insulina. Insulina é um hormônio muito conhecido pelo metabolismo de carboidrato, de açúcar, né? Só que ele não serve só para isso. Insulina é um hormônio extremamente anabólico. E o que seria isso? Anabólico é fazer com que crescer alguma coisa, é crescer a célula de gordura ou crescer a célula de músculo. Para as pessoas que praticam exercício físico, que fazem exercício realmente de maneira mais intensa, a insulina ela sempre vai agir para melhorar essa musculatura, para aumentar essa musculatura. Porém, em um ambiente, em um momento sedentário, em vez de aumentar a formação de o volume de massa muscular, ele vai ajudar a formar ou a aumentar gordura, tecido adiposo. O estresse aumenta muito esse cortisol. Se eu aumento muito esse cortisol, eu atrapalho a ação da insulina. Ela está sendo liberada, só que ela não está funcionando. Então, se ela fica livre, sem ter o que fazer, de boreste, ela fala, só estou aqui, vou formar uma gordurinha. E aí, por isso que o estresse também vai provocar uma facilidade maior para a formação de gordura. Sim. Pela liberação hormonal. Só que juntando a isso, a gente quer descarregar nossas emoções no alimento. Eu estou estressada, eu não sei o que vai acontecer, né, nesse momento de crise, nesse momento de pandemia. Eu mereço comer um bolo de chocolate. Eu mereço comer um hambúrguer. Eu mereço comer uns salgadinhos. Enfim, você acaba colocando o merecimento, o alimento como um troféu, e isso que vai pesar. Porque o alimento ele não é troféu, o alimento ele não é merecimento, ele é exclusivamente o alimento. Aí você imagina uma pessoa que já está estressada, que já liberou cortisol alto, que já tem a facilidade de formar mais gordura, comendo o que não é tão saudável de maneira emocional. E o que significa de maneira emocional? Você não está saboreando o alimento. Você não está comendo aquele alimento porque simplesmente você gosta. Você está comendo porque você está estressado, você está comendo porque você está ansioso, você está comendo porque você está cansado. E o alimento ele não vai descansar você. Ele não vai fazer com que você se desestresse. Ele não vai resolver a questão que você precisa resolver, sabe? Quando a gente começa a pensar desse jeito, a gente pode começar a reduzir a compulsão alimentar, que é justamente o que está acontecendo com algumas pessoas nessa pandemia, nesse isolamento. Tá em casa, eu acabo comendo só por estar em casa. Porque eu estou estressado, porque eu sentei no sofá, porque eu tenho mais tempo de fazer isso. E acabo comendo sem nem sentir. Comer só por comer. Só por ansiedade. E o que acontece? É muito importante que, antes de tudo, você não facilite essa situação. Ou seja, você não compre para casa. Não compre fardos de comidas que não são saudáveis. Né? Não deixe essa facilidade, porque talvez em um momento de ansiedade, um momento de estresse, você possa querer descarregar essa emoção justamente no alimento. E aí, quando isso acontece, quando você está comendo por compulsão ou por não merecimento, normalmente a gente se arrepende depois. A gente come e fala, eu comi tanto. Nem era para ter comido isso. Com certeza. Assim, né? Quando a gente come um alimento e não sente isso, não sente esse desconforto, né, emocional, poxa, não dá nem pra ter comido tudo isso, não dá nem pra eu estar comendo isso agora. Provavelmente você comeu de maneira emocional. É o comer emocional que a gente chama. Se isso está acontecendo, é necessário que você lixe outras coisas que lhe dão prazer. Sei lá, assistir um vídeo, ler um livro, falar com algum amigo, fazer alguma coisa dentro de casa que você possa também distribuir essa atenção. Né, para que você não descarregue exclusivamente no alimento. Porque, Mimi, é um negócio que é igual uma bola de neve. Eu estou estressado, eu libero cortisol, eu facilito a formação de gordura através da insulina. Eu como muito porque eu estou nervoso, porque eu estou ansioso, porque eu excedo o consumo calórico, eu excedo o consumo de alimentos que não são tão saudáveis. E esses alimentos são ricos, normalmente, em calorias vazias ou em carboidrato refinado, como açúcar, farinha, afins, né? E aí vão liberar mais o quê? Insulina, para formar mais o quê? Gordura. E aí uma coisa vai puxando a outra, uma coisa vai puxando a outra, uma coisa vai puxando a outra. E aí a gente tem que realmente montar estratégias para que isso para que a gente não facilite, né? Não facilite esses momentos de ansiedade. Bel, e por que nessa Fala fase demais, de né? estresse... Não, tá ótimo, tô adorando. E por que nessa fase de estresse a gente tem tendência a comer mais doce?
Então, existe um neurotransmissor, que é uma substância que o nosso corpo produz, chamado serotonina. Serotonina é também um hormônio, um neurotransmissor, que é responsável pela nossa sensação de prazer, pela nossa sensação de bem-estar, né? Para fazer com que a gente fique bem, né? Os alimentos que são mais açucarados, eles conseguem proporcionar uma sensação parecida com a serotonina. Então, quando a gente está estressado, por exemplo, e a gente libera muito cortisol, a gente prejudica um órgão muito importante no nosso corpo. Esse órgão é o intestino. Quando a gente tem uma descarga muito grande de cortisol, o nosso intestino sofre muito. A questão é a seguinte: quando eu falo de serotonina, que é essa substância que dá prazer, ela é produzida, acho que 70% dela é produzida pelo intestino, por bactérias intestinais. Então, se eu já estou estressado, estou comendo mal, já estou provocando inflamação no meu intestino com esse tipo de alimento, eu naturalmente vou diminuir a produção de serotonina. Se eu não tenho serotonina, se eu não tenho essa sensação de prazer natural do meu corpo, eu vou buscar outras coisas, que normalmente são alimentos ricos em carboidrato, não necessariamente doce. Porque algumas pessoas falam, mas eu não gosto de doce, eu comer um pãozinho. Eu não gosto de doce, eu comer uma massa. É a mesma coisa. Dá tudo do mesmo jeito no sangue. Quando a gente come, a gente absorve e vai dar tudo do mesmo jeito. Fica como se fosse um açúcar. É justamente essa tendência de buscar alimentos ou que deem essa sensação ou que tenham um nutriente que a gente chama de triptófano, que é o precursor, é o que produz, é o que forma a serotonina. Alguns alimentos vão contribuir com isso. Há alimentos que não são saudáveis e alimentos que são saudáveis. Quais seriam os alimentos que são saudáveis, que são ricos em triptófano e que ajudam nessa produção de serotonina? Cacau ou chocolate amargo. Aí você não me venha com chocolate ao leite, com chocolate branco, com chocolate diet. Pelo amor de Deus. Porque é os 70%. A partir de 70%, chocolate amargo, que vai ter uma quantidade maior de cacau, e o cacau vai ter como proporcionar para a gente uma quantidade boa de triptófano, que é justamente essa substância que produz serotonina. A banana, por exemplo, tem bastante triptófano, dá para a gente incluir principalmente no lanche da tarde. Abacate é um alimento riquíssimo em triptófano também. Então, existem vários alimentos que você pode incluir na sua rotina que vai lhe ajudar a não ter essa queda. Normalmente, essa queda de serotonina, essa vontade maior do chocolate ou de uma coisa, acontece no finalzinho da tarde para a noite. Né? Então, é fim da tarde e noite. Né? Que é justamente o horário natural da queda da serotonina. Por isso que, se eu tenho nas minhas refeições diurnas esses tipos de alimento, eu posso estar ajudando a produzir ou a formar mais serotonina. Também é bem importante você usar alimentos que ajudam o intestino, né? Se o intestino produz serotonina e eu quero produzir mais serotonina, eu tenho que ajudar esse meu órgão a produzir ou a funcionar melhor. E aí a gente consegue com o consumo de fibras, com o consumo de probióticos, fibras, as fibras dos vegetais, as fibras dos cereais integrais, né? As fibras das cascas de fruta, a biomassa de banana verde, ou pelo menos os probióticos. Probióticos são justamente os bichinhos, são as bactérias que vão repovoar esse intestino. A gente encontra esses probióticos no kombucha, no kefir, né, em alguns iogurtes naturais, nos probióticos já manipulados, ou que a gente compra em farmácia. Isso é muito importante, porque ajuda muito esse intestino a funcionar melhor e a reduzir essa vontade do doce ou de algum alimento mais refinado no final do dia. Você falou de chocolate amargo, né? O 70%, por exemplo. É impressionante como ele sacia, né? Essa vontade do doce. Eu tenho excelente experiência com isso, porque eu amo doce, uma formiga. E quando eu como o chocolate amargo, uma coisinha só já me satisfaz. É uma coisa impressionante, eu acho. Então, uma das estratégias para que você reduza o consumo de doce ou a vontade de comer doce, claro que isso aqui é regra geral, né? Cada pessoa tem uma peculiaridade. Só com relação ao probiótico, o Rodrigo está perguntando, o Yakult também seria? Veja, o objetivo dele é justamente ser probiótico. A questão maior do Yakult é a quantidade de açúcar que ele tem. E aí, eu não sei dizer se a quantidade de açúcar interrompe ou prejudica a função do probiótico, sabe?
Aí eu Sei. prefiro que use o mais naturalzinho. Mas, Tá. teoricamente, é tipo Yakult. Teoricamente, né? Aham. Mas tem mais açúcar. É. Certo. Sim, eu tô falando que, sim, a do doce. Sim. Normalmente, Mi, a gente, na nossa boca, aí isso é independente da serotonina, já é uma outra visão. Porque o corpo da gente, ele não é uma coisa segmentada, tá? A gente falou agora de intestino, falou de serotonina, que ajuda a gente a reduzir o consumo de doce. Mas existem outras estratégias de outras partes do corpo da gente que também vão ajudar a reduzir essa vontade de comer doce. Por exemplo, alimentos com sabor amargo, eles ajudam muito a redução dessa vontade de doce. Como você mesmo falou, Bel, quando eu como um chocolate amargo, eu até diminuo a minha vontade de comer doce, ele sacia. Na verdade, é que os receptores na nossa boca, os receptores amargos, eles são mais estimulados, eles são mais excitados. E isso é ótimo, ajuda muito a reduzir essa necessidade de comer alguma coisa doce para explodir na sua boca. A nossa cultura alimentar, ela é realmente um pouco severa em relação ao açúcar. Então, a gente come muito açúcar culturalmente, né? Imagina, quando a gente pensa em aniversário de criança, o que que a gente pensa? A gente pensa em bolo de chocolate, em É, granulados, em brigadeiros e afins, em docinho, é comida de criança. é. Quando tem uma pessoa que come muito doce, come muito salgadinho, come muita besteira, como é que a gente fala que essa pessoa é? Essa pessoa tem paladar infantil, né? E isso é super errado, tá? Essa maneira de falar, eu não gosto muito, porque o paladar da criança não é um paladar doce, muito pelo contrário. O paladar da criança é um paladar que a gente consegue estimular todos os sabores, porque tá lá, querendo experimentar, querendo provar. Porém, o doce prevalece e explode na boca, mascarando o sabor de outros alimentos. Pode ver que tudo que é amargo e tudo que é azedo, nós adoçamos, né? Então, É. pega um café que é amargo, bota açúcar, bota adoçante. Pega um suco de limão, adoça. Abacate. Tudo que é azedo, tudo que é amargo, a gente traz pro doce, porque culturalmente isso acontece. Mas não é para fazer isso. Mas também não é para não gostar de doce. Eu não tô aqui para não gostar de doce. Tô falando que alimentos que Ah, são certo. doces são doces. E ótimo se você gostar do alimento doce. Mas o alimento que é amargo, que é azedo, ele tem que ser consumido desse jeito para que você consiga excitar, estimular suas papilas gustativas e não ficar apenas viciado no doce. Por isso que o chocolate amargo diminui a vontade, por isso que um cafezinho amargo pós-refeição pode diminuir a vontade de comer sobremesa. Uma outra estratégia é Bel, usar. esse cafezinho sem açúcar, eu ainda não consegui tomar. E eu não sei o que faço para poder ficar sem açúcar. Nem açúcar, né? No caso, o adoçante. E o stevia eu não consigo. É impressionante. Não consigo adaptar o stevia, que é o mais Porque saudável, né? é um dos mais saudáveis. Tem o stevia, tem o xilitol, tem o eritritol. E é o seguinte, o café é amargo. Ele é amargo, não tem jeito. O café não é doce, né? O stevia, por ser um adoçante natural, ele não vai imitar o açúcar. Porque se ele imitar o açúcar, ele vai fazer a mesma coisa que os outros adoçantes fazem, que é tornar o alimento doce. Então eu vou estar fazendo a mesma coisa que a gente faz a vida inteira, tornar o que é amargo doce. Por isso que ele deixa resíduo, por isso que ele não adoça tanto, por isso que é desse jeito, para fazer com que Aham. você diminua a sua vontade. Porque mesmo você tomando adoçante, mesmo você usando adoçante artificial, né, que não deixa resíduo, que adoça bastante, o seu corpo, a sua mente, ela entende que você está comendo açúcar, porque é É, doce. eu já sei disso. A sua boca, né? A sua boca, ela recebe essa informação. Existem muitas terminações nervosas. E isso faz com que eu mande E uma produz sinalização mais insulina, né? que produz mais insulina. O que acontece? Se eu for diabético, eu vou ficar ainda mais descompensado, porque eu estou produzindo mais insulina, eu vou criar ainda mais resistência a essa insulina. Se eu estou querendo emagrecer, eu vou estar contribuindo ainda mais com a formação de gordura através da função lipogênica da insulina. Então, o objetivo mesmo é você diminuir. Ó, você tem duas maneiras de diminuir o açúcar do café para retirar totalmente. A maneira severa, qual é a maneira severa? Tira, corta, com o tombo danado do amargo do café. Só que assim, não é, Mi, pra você tomar um café e um bolo de chocolate do lado, porque aí não adianta. Ah, eu tirei o açúcar do café, mas tô comendo um bolinho de chocolate aqui e tô adoçando. Claro, vai adoçar. O objetivo é que você tome normal, sem ter esse Sim. doce. Por quanto tempo? Pelo menos 21 dias. 21 dias consecutivos, não são 21 dias aleatórios, tá? São 21 dias consecutivos. Por que 21 dias? Normalmente, né, a gente tem vamos dizer aqui, uma reestrutura. Nós repaginamos as nossas papilas gustativas
durante 21 dias. Então, se eu consigo manter um hábito ou experimentar um sabor novo, repetindo 21 dias seguidos, eu tenho chance, uma grande chance, de me acostumar com esse sabor, tá certo? Por isso que eu peço que sejam 21 dias. Ah, eu tentei. Não, quem tenta não consegue. Porque quando você tenta, você já vai pensando no fracasso, já vai pensando que é ruim, já vai pensando que não vai conseguir, já vai pensando... Ninguém tenta, você vai fazendo o negócio. São quantos dias? 21, vou fazer 21 dias desse negócio, tirar esse Então, açúcar. toma só um por dia, porque eu tomo uns 4, né? Eu vou tomar só um, dois, pra ver se eu me adapto. E vou me adaptando no segundo dia também. Pois é, e é até bom que já diminui café, que não tem pra quê tomar 4 cafés por dia, né? Já vai revezando com outras coisas pra gente Bel, poder... advogada é viciada em café, a maioria. Não tem jeito. Eu A gente vive de sei. café. É impressionante. Só vive de café, né? Só com café. E as outras coisas, né? Brincadeira, brincadeira. Então vamos lá. Quando você quiser comer um docinho, o chocolate amargo para poder substituir, né? Veja, o melhor sim, o melhor é chocolate amargo, o melhor são frutas secas que você pode conservar, porque as frutas secas elas são desidratadas, né? Por isso que são secas. E aí o que acontece? Elas concentram mais a frutose, então ela deixa aquela frutinha mais doce. Então fruta seca é uma opção boa. O damasco, aquele damasco que vem seco, né? Damasco, a tâmara, as uva passas, tudo que for seco. Goiaba desidratada, abacaxi desidratado. A gente só tem que ter cuidado com o excesso, porque assim... Agora, nessas frutas secas, algumas eles colocam açúcar, não é? Ou não? São as cristalizadas, né? O ideal é que não tenha. Entendi. Aí que você use realmente a fruta desidratada. E aí, o ideal seria isso. Sempre que você for comer, que você use junto com alguma gordura boa, sei lá, alguma castanha ou alguma farinha, como chia, linhaça, gergelim, se for usar alguma fruta. Outra coisa muito interessante, se você... Ah, Bel, tenho vontade de comer uma sobremesa. Qual o melhor momento para comer uma sobremesa? Se eu quiser comer uma sobremesa tradicional, com açúcar, enfim. Né? O melhor momento é após uma refeição que tenha uma quantidade grande de gordura, proteína e fibra. Sei lá, fui comer uma saladona com azeite ou com guacamole, com um franguinho grelhado, enfim. Eu consigo comer uma sobremesa depois. Veja, não é para comer todos os dias. Estou falando aqui que a melhor opção, a menos invasiva, a menos agressiva para o corpo, é justamente junto com uma refeição que tenha esses tipos de nutrientes. Por quê? Porque quando eu como açúcar, a absorção do açúcar ele é muito rápida, é instantânea. Né? Por isso do prazer. Eu comi, né? Já comi... Quando você está desmaiando, sei lá. Eu como devagar para mal. sentir o prazer. Eu acho que eu passo um ano para comer uma sobremesa. Pronto. Mas assim, o açúcar rapidamente ele é absorvido, entendeu? Ele dá a sensação do prazer rápido, instantâneo, porque a absorção dele é muito rápida. A questão é justamente essa. Por ser uma absorção muito rápida, dá o pico de glicose, que dá o pico de insulina. Quando eu consumo junto com uma refeição que tem fibra, como os legumes, como a salada crua, com folhosos, como com sementes, enfim, né, que tenham uma variedade desses alimentos, esses alimentos fibra, alimentos com proteína, como frango, peixe, carnes, cogumelos, enfim, grão de bico, são alimentos que a digestão é muito mais lenta, demora um pouco mais. Então, na mistura, no meu bolo, lá no meu estômago, quando tá tudo misturado, eu consigo absorver esse açúcar de maneira muito mais lenta do que rápida, porque o problema é o boom de açúcar no sangue. Sim. Quando eu como um bolo, eu boto tudo no meu sangue. Porque a mania, acho que o mais comum é a gente achar que comendo um pouquinho no almoço, assim, sem muita opção, como você está falando, a gente pode exagerar na sobremesa, mas estamos dizendo que é o contrário, você tem que deixar, né, para poder a absorção ser menor do açúcar, perfeito. Exatamente. Não sabia disso, mais uma novidade. Que bom. Bel, tá, vai, termina. Porque senão eu falo muito, vai. Deixa eu te falar outra coisa. Nesse período, eu tenho recebido, assim, conversado com alguns colegas, né, da área, e o que está surgindo muito é a questão da insônia, da dificuldade para dormir. Existe algum tipo de alimento que ajude a gente para dormir melhor, enfim, porque tá difícil, viu? Para mim também tá difícil. Então, tá realmente engraçado que mês passado eu fiz uma enquete no meu Instagram sobre isso, sobre sono, quem tá dormindo bem. Foi a grande, devastadora maioria realmente não dorme bem, as pessoas não dormem bem.
E foi justamente isso que acabou que eu fiz, inclusive, um protocolo de sono. Quem não tem, quem não baixou, pode ir lá baixar, é de graça. Dá Ah, para baixar um joia, protocolozinho de sono. ótimo. E eu fiz. Então, por quê? Primeiro, sono é extremamente importante para todo o processo fisiológico da gente. E aí entenda o processo fisiológico: digestão, disposição, energia, emagrecimento, resposta cognitiva, tudo. O sono, ele é necessário, muito necessário. Porque durante o sono, nós liberamos substâncias que colaboram com a restauração do nosso corpo, né? Nós liberamos hormônios específicos do nosso sono para poder ajustar essas questões. E eles só são liberados quando nós estamos dormindo, na madrugada. Por isso que a gente tem um ciclo circadiano. Não sei se as pessoas já ouviram falar sobre ciclo circadiano. O ciclo circadiano nada mais é do que dia e noite. Nós somos bichos, animais, feitos para estarem acordados de dia e dormirem à noite. Nós liberamos hormônios específicos para o dia, nós liberamos hormônios específicos para a noite. Quando a gente passa a prolongar mais esse despertar, né, esse acordar, nós prejudicamos esse relógio metabólico. E esse prejuízo ele pode vir de várias maneiras, né? Com a formação de gordura abdominal, com a formação de gordura visceral, aquela gordurinha que está mais próxima dos órgãos vitais, né? Com a dificuldade de concentração, com a falta de energia, falta de disposição, dificuldade de concentração, enfim, né? Tem várias coisas que são envolvidas por causa do sono. Então, quando a gente pensa no sono, a gente não está pensando, eu preciso dormir porque é o sono da beleza. Não, a gente pensa no sono da saúde mesmo. Restaurador, né? O sono Restaurador. Para que você realmente consiga continuar a sua vida, né? Continuar o seu propósito no outro dia. Porque senão você vai dar PT, vai chegar uma hora que seu corpo não vai dar. E aí é muito interessante que não só a alimentação, mas que você tenha um certo protocolo a ser seguido, que você desacelere em um momento noturno. Claro que em alguns momentos, algumas noites, você precisar estar um pouco mais tarde trabalhando, estudando, enfim, fazendo alguma coisa. Mas que isso não seja o seu normal, a sua rotina. Que você se programe realmente para fazer as coisas até certa hora, para que você vá desconectando, diminuindo a luminosidade da casa, do quarto, enfim, diminuir as telas, né? Usar alimentos que têm uma digestibilidade mais fácil, não mais rápida, mas mais fácil. Por quê? Como eu estava falando, é um relógio biológico. Chega a parte da noite, naturalmente, nosso trato gastrointestinal, nosso esôfago, estômago, intestino, eles começam a desacelerar. Eles vão trabalhando em um ritmo mais lento. Se eu consumo alimentos que dificultam esse meu processo, eu não consigo relaxar completamente também. Tanto é que, não sei se no seu caso, mas minha avó dizia que dormir de barriga muito cheia dava pesadelo. Você tinha pesadelo quando dormia de barriga muito cheia. Mas por que isso acontecia? Porque o sono não era, você não atingia todas as fases do sono. E aí é necessário que a gente tenha refeições mais leves. Por isso, dar preferência aos vegetais, evitar a proteína, carne vermelha, se você for adepto à carne vermelha. À noite, se for para comer carne vermelha, coma de meio-dia, 1 hora da tarde, na hora do almoço. Mas evite realmente à noite, porque a digestibilidade é muito trabalhosa. Gorduras que não são saudáveis, né? Como gordura hidrogenada, aquela margarina, tudo que tem margarina, tudo que tem óleo. Isso, à noite, prejudica muito o esvaziamento gástrico e o trabalho intestinal. E isso faz com que você realmente tenha mais dificuldade, né? Tome um banho relaxante, né? Coloque alguma coisa. Leia, de preferência no papel. Eu sou bem antiga, que eu adoro escrever. Estou escrevendo minhas coisas aqui no papel. E leia no papel. Evite só ficar lendo na tela, porque isso estimula. Existem algumas coisas que a gente pode fazer, algumas infusões, né? Que são chás. Né? Existe o chá de mulungu, o chá de erva cidreira, que é melissa, né? Conhecida como melissa também. Maracujá. Camomila, né? Valeriana, camomila. A gente consegue fazer um mixzinho desses chás e tomar. O chá ele não vai salvar você, mas ele consegue ativar receptores de um neurotransmissor chamado GABA. GABA é o que relaxa a gente, deixa a gente bem, né? E esses chás, eles conseguem estimular esses receptores. E aí ajuda você a fazer isso. Outra coisa muito bacana é você comprar óleo de lavanda. Nessas casas de essência ou nessas casas de produtos naturais, óleo de lavanda. A gente pingar óleo de lavanda no travesseiro, 3 gotinhas de óleo de lavanda no travesseiro. Ai, que legal, não também não sabia. Ótima dica. Já ajuda você a relaxar, porque lavanda também ajuda o receptor de GABA, faz com que você relaxe mais. Você pode fazer
aqueles... Tem um nomezinho que eu esqueci, mas é tipo um incenso de Sim. lavanda que também vai relaxar se você tiver realmente mais dificuldade para isso, né? Bel, Léo está perguntando aqui sobre as frutas à noite. Eu já ouvi dizer que fruta à noite, né? Ele come fruta à noite todos os dias. Ele também estimula aquela questão da produção do açúcar, da insulina, né? Esse horário também não sei, eu acredito. Como é que, o que é que você diz, a gente, sobre isso? Vamos lá. Pode fruta sim. A questão é qual fruta é mais indicada para noite, tá certo? Veja, normalmente, uma pessoa saudável que eu digo que não tem nenhuma particularidade específica, não tem nenhuma comorbidade, né? Dificilmente um alimento vai ser proibido, tá? O alimento não é proibido, você só precisa entender o alimento. Por exemplo, se eu estou comendo uva, se eu estou comendo frutas que têm um índice glicêmico maior, comendo uma Sim, pinha antes de dormir. Veja, esses alimentos que vão ter essas frutas que vão ter uma concentração maior de açúcar, não interessante à noite, porque justamente vai atrapalhar esse processo, né, de liberação hormonal. Vai liberar muita insulina e vai atrapalhar o GH. GH é o hormônio noturno, é o hormônio do sono, que também sofre influência da insulina. Mas existem outras frutas que podem ser consumidas à noite. Abacate, kiwi, morango, maçã, maracujá, acerola, se você quiser um suco, por exemplo. Pode ser feito realmente, suco sem ótimo, açúcar, né? Pelo amor de Deus. Você não ótimo, vai me vir com perfeito. suco de fruta de índice glicêmico baixo e colocar açúcar aí não vem nada. Aí não me ajudou, né? Mas kiwi é uma excelente fruta para noite. Abacate, excelente. Abacate é uma das melhores frutas para noite, porque abacate tem uma substância que ajuda muito na produção de GH, que é justamente o hormônio noturno, o hormônio que a gente libera à noite, tá certo? Que mais? Joia. Açaí puro pode ser uma fruta boa para noite, dependendo do seu objetivo, né? Que mais? Eu vou lembrando, mas dá para É. ter, tá? E para a imunidade? O que é que a gente faz Ah, para melhorar a imunidade? para imunidade, né? Então, É. por falar nisso, eu também fiz um e-book da imunidade de graça, tá lá no meu Instagram, quem quiser Vamos pode pegar. seguir, Bel, né? Isa Nutrição, para poder Porque na pegar verdade todas as dicas. eu fiz um e-book de receitas, um e-book de imunidade e um e-book de sono, porque era o que mais Joia. estavam pedindo. Aí, quem quiser, é só solicitar lá. Sim, vamos lá. Imunidade. Antes de qualquer coisa, antes de qualquer dica, é muito importante que a gente entenda que a imunidade está relacionada a tudo, as nossas defesas do corpo. Por isso, que se a gente consome muito alimento industrializado, a gente está consumindo muito produto que dá trabalho para a nossa imunidade. Por quê? Se eu estou consumindo muito pacote, se eu consumo muito corante, muito acidulante, muito conservante, muito adoçante, né? Eu acabo não reconhecendo. Nosso corpo, ele não foi formado para entender ou para trabalhar com corante, com acidulante, com conservante, com adoçante. Ele não sabe o que é isso. Então, para ele, é como se fosse um agressor, é como se fosse um vírus. Alguma Sim, coisa que que está ele se defende. invadindo, que Aham. está se defendendo. Então, em vez de você potencializar a sua imunidade, você está dando mais trabalho para ela quando você está consumindo esse tipo de alimento. Então, a regra principal da dica para a imunidade a nível nutricional é comer comida, desembalar muito menos, quase nada, né? E descascar muito mais, de preferência comer até a casca do negócio, porque faz com que você tenha acesso a nutriente. Nutriente, minha gente, é matéria-prima. Nutriente é o tijolo do corpo. Para eu construir um corpo, eu preciso de nutriente. Tudo dentro de mim e fora, né, é formado por nutriente. Sem ele eu não vivo. Ele é tão banal. A gente acaba nem imaginando isso, assim. A ideia é tão, realmente, tudo que a gente só faz. Eu só estou falando aqui com vocês, gastando a minha energia, porque eu estou usando um nutriente específico para poder ter essas reações químicas e poder gesticular, falar, produzir som, né? Tudo é feito através de nutrientes. Por isso, quando a gente não consome, o nosso corpo ele acaba realmente diminuindo a guarda. Isso é um fator. Então, diminua o máximo de industrializados para o corpo não tenha que desviar a atenção, tá certo? O outro fator, consumir alimentos verdes escuros, como brócolis, couve-flor,
couve-flor não é verde escuro, mas é brássica, também é rico. Couve-folha, espinafre, que são alimentos riquíssimos em minerais, em vitaminas e minerais, que ajudam muito a nossa imunidade. Célula de defesa do corpo depende prioritariamente de micronutriente. Micronutriente é justamente isso que eu falei, vitamina e mineral. Quem mais tem vitamina e mineral é o reino vegetal. Então, quanto mais vegetal eu consumo, maior o meu contato com vitamina e mineral, melhor vai ser a minha capacidade imunológica. Intestino, como eu estava falando antes, ele também é um órgão extremamente imunológico. Eu preciso cuidar do meu intestino, né? Eu preciso fazer com que ele realmente funcione bem, sem distensão abdominal, sem dificuldade de ir ao banheiro, usando alimentos mais naturais, usando probióticos, usando pré-bióticos, que são justamente as fibras. Usar alimentos anti-inflamatórios, por exemplo, cúrcuma, sabe açafrão? Temperos Sim, naturais. uso Açafrão. muito, adoro. Pronto, açafrão é um potente anti-inflamatório, ele é um potente imunomodulador, ou seja, ele fortalece nossa imunidade. A gente pode usar açafrão nas preparações. O ideal é que você não leve ao fogo. Por exemplo, eu quero fazer um arroz de açafrão. Você faz o arroz, depois que o arroz pronto, você coloca o açafrão e mexe. Tá? Porque o contato mais Perfeito. natural, sem a fervura, sem temperatura alta, faz com que ele consiga ajudar mais. Ele é mais biodisponível pra gente. Ou você pode fazer um shot matinal, pegar um limão, pegar um pouquinho de açafrão, pegar um pouquinho de gengibre. O gengibre é outro alimento muito bom para a Eu uso imunidade. muito o raladinho, o já em pó, né? Pode ser em pó, pode ser ralado, pode ser em pedaço. Desde que você Certo. coma o danado do gengibre. Usa lá o gengibre, que ele é maravilhoso. E aí, isso é muito importante. Vitamina D. Vitamina D é muito importante para a imunidade. Então, se possível, 20 minutinhos de exposição solar, se não for possível. Consumir alimentos que são ricos em vitamina D. Existe um alimento que é riquíssimo em vitamina D e que as pessoas marginalizam, a pobrezinha coitada, da sardinha. Sardinha é um peixe Sem ser enlatado, Calma, por favor. calma. Veja, até em lata, tu acredita? Sim, Até em lata dá para usar. Claro que é muito melhor, não tem nem dúvida, que a fresca ou a congelada. Aquelas congeladinhas que a gente põe no pacote do sim. supermercado são muito melhores. Sardinha é um peixe espetacular. Sardinha é o peixe. Por que é o peixe? Porque a sardinha é desse tamanho, minha gente. Sardinha é muito pequena. Por ser pequena, ela não dura muito tempo na cadeia alimentar. Ou seja, ela não fica muito tempo no mar, ela não fica muito tempo exposto. Porque ou ela vai ser comida por um peixe maior, ou ela vai ser pescada, né? Rápido. Ou seja, ela não é contaminada. Nossos mares, infelizmente, têm contaminação por metal pesado. E aí ela tem um risco muito reduzido de metal pesado. Concentra muito vitamina D. Concentra muito ômega 3. Ômega 3 é uma outra substância, né? Outro ácido graxo que é muito importante na nossa imunidade. Muito. Ele é um potente imunomodulador. E sardinha é fonte de ômega 3, é fonte de cálcio. Cálcio. Sardinha é uma das melhores fontes de cálcio que a gente tem. Sardinha e gergelim, por exemplo. E é barata, mulher. É barato comer sardinha. Então, não sei porque as pessoas têm um preconceito com a pobre da sardinha. Mas a sardinha é um peixe maravilhoso. Se apegam lá ao atum. Atum também é maravilhoso, eu adoro atum. Mas assim, o atum é um peixe enorme. Por ser um peixe enorme, ele tem um risco maior de ser contaminado. Enfim, né? Mas sardinha é uma excelente fonte de vitamina D. Vamos correr, porque tem muita coisa ainda aqui, viu? Ai, vai, porque senão eu não paro falar não. A gente sabe que nessa quarentena, né, vem as lives aí de cantor, de tudo, e muita gente aproveita essas lives para exagerar na bebida alcoólica. A bebida alcoólica, ela reduz a imunidade? Reduz. Reduz muito. Veja, álcool, ele reduz imunidade. Álcool, ele reduz capacidade de quebra de gordura. Álcool reduz a capacidade de ganho muscular. Porque ele diminui a produção, a ação de um hormônio chamado testosterona. Acho que muitas pessoas sabem que hormônio é esse. Né? Que é um hormônio sexual, um hormônio que ajuda a aumentar a massa muscular, que ajuda na definição. Naturalmente, a presença do álcool já diminui isso. Muitos artigos mostram. E realmente diminui essa capacidade. O álcool, ele é rico, bebidas alcoólicas, né? É rica em caloria vazia. Caloria vazia é uma caloria que a gente não consegue utilizar. A gente não usa, a gente não consegue, a gente não sabe trabalhar, como eu estava falando dos alimentos industrializados. São substâncias que o nosso corpo naturalmente não foi preparado para usar. Não é matéria-prima da gente. Tem caloria, mas a gente precisa eliminar. E aí, por que o álcool prejudica tanto a imunidade, né? Porque ele precisa ser eliminado.
Ele tem que ser eliminado. Eu não Sim, preciso de álcool. Eu não, pelo menos não é esse tipo de álcool que a gente está acostumado a beber. Eu preciso colocar para fora esse meu álcool. Eu preciso usar muito mais meu fígado. Eu preciso usar muito mais meu intestino. Eu preciso usar muito mais meu rim. Intestino, já falei que é um órgão extremamente imunológico. E se eu dou muito trabalho para ele, consequentemente, eu vou diminuir a minha imunidade. O fígado, ele é um dos principais responsáveis pela eliminação de toxinas do nosso corpo. Ou seja, passa por lá, tá passando por lá, né? E eu preciso realmente colocar para fora. Se eu preciso colocar para fora, eu preciso de mais atuação imunológica, eu preciso de mais atuação de soldadinhos, né, do meu corpo para poder falar, ó, isso aqui não presta, isso aqui vai matar a gente, tu coloca isso para fora, porque senão a gente vai morrer. É assim que o corpo entende. Então você está desviando mais uma vez a atenção do seu corpo para eliminar aquilo que você poderia não ter ingerido, né, é. conscientemente. Aí você fala, ah, então não pode de jeito nenhum. Veja, não, como eu estava falando antes, ninguém aqui é proibida a nada. O que acontece é que as pessoas exageram. Né? Se eu estou exagerando álcool, tem live todo dia. Tem live, imagina, você vai beber todo dia. Você É. vai, assim, não tem condições. Quando eu Qual é a consumo medida? Qual é a medida, Bel? Veja, primeiro, beba aquilo que você gosta. Porque as pessoas falam, ah, qual é a melhor bebida? A que você gosta. Porque não adianta eu falar para você tomar 2 doses de gin se você é apaixonado por cerveja. Você vai tomar 2 doses de gin e vai tomar uma caixa de cerveja depois, porque a vontade não passou. Né? A verdade é essa, né? Não? Porque não adianta falar, ah, Bel, quais são os melhores? Os melhores são os destilados, tá? As bebidas destiladas são as menos ruins. E Né? o São as gin, que o gin parece que ele é menos calórico, não é isso? ele é menos calórico. É. A cerveja, por exemplo, a cerveja, além do álcool, ela vai ter carboidrato, mais carboidrato. Ninguém não, né? Mas a maioria das pessoas não bebem 2 latinhas de cerveja, né? Vão beber muito mais do que isso. Cerveja é uma bebida que influencia você, ou induz você a beber mais, normalmente, né? Os destilados, por ter uma concentração maior de álcool também, acabam que você vai diminuindo, você vai diluindo com outras coisas, e aí tem que ter cuidado também com essas outras coisas, o que você está Sim. bebendo. Mas o ideal é que você, se você gostar de tudo, o melhor são os destilados. Mas se você gosta mais de uma coisa do que de outra, se você for beber, mate a sua vontade. Não vá O inventar. vinho. Tem muita gente perguntando do vinho, que gosta muito do vinho. Vinho é calórico, né? Vinho tem bastante carboidrato também, tem caloria. É saudável por ter resveratrol, mas assim, o resveratrol também tá na uva, tá na casca da uva, ele tá na uva normal. Aí, mas passou no Globo Repórter que o resveratrol do vinho, ele é muito mais potente do que o suco de uva integral, do que a uva natural. Veja, essa substância, ela é potencializada com a presença do álcool. E realmente, isso é fato. Ela aumenta, é mais potente. Porém, a gente não precisa de excesso de antioxidante. O excesso de antioxidante é pró-oxidante. O que é isso? Vira a mesma coisa depois. Eu estou Eita. excedendo, aí não adianta você usar excesso. Uma coisa é você ver no Globo Repórter um cálice de vinho do Porto uma vez ao dia. Um cálice de vinho de Porto. Não é uma garrafa do vinho de Porto todos os dias, né? Aí, enfim, aí as pessoas acabam realmente se precipitando. Mas não, o ideal é que você use meia garrafa de vinho, por exemplo, por semana. É o Tá ideal. vendo, Seria o ideal. Leonardo? Meia garrafa, que ele tá dizendo que vai tomar 2 litros. Veja, mas olha, foi um momento, uma fase, sei lá, foi um momento que eu bebi mais. Ok, se você é organizado em todo o período da semana, a semana toda você é organizado, em um momento que você extravasa um pouco, eu não acredito que vai destruir, que você construiu tudo. Agora, se todo dia você faz alguma coisa que não é tão saudável, vá somando. Se você for colocar no papelzinho, falar, hoje eu comi um caramelo, tinha um caramelo no escritório, eu peguei um caramelo. Eu fui ali e peguei uma garfadinha do pudim para na geladeira. Você faz, você nem sente. Aí quando você vai somar, fala, poxa, realmente, todo É, dia eu faço uma coisinha. E aí é só realmente pisar no freio, né? meia Também. garrafa, Leonardo, meia garrafa. Ele O tá dizendo meia ideal. garrafa, eu diria, meia garrafa. Não, veja, se você falar assim, qual seria o ideal? Eu tô falando ideal, né? O ideal seria meia garrafa por semana. Mas, se não, uma garrafa. Uma garrafa, Léo, uma garrafa. Uma garrafa por semana, tá tudo certo. Mas assim, é aquela coisa, né? Se você tiver organizado, aí você der um pouquinho aqui e colar, também não prejudica, não. Bel, e o Arro... petisco? E o petisco? Porque aqui tem um pessoal, sabe, que gosta muito do petisco, de fazer é, é, é,
os camarões no final de semana. Jesus transformou água em vinho. Não é? O que é que a gente faz Verdade. para poder... Esse petisco aí, o que seria? Uma castanhazinha de leve. Ai, pode ser tanta coisa, porque a gente acaba realmente se apegando aos petiscos gordurosos, né? Os petiscos que não são tão saudáveis, ou esses empacotados, ou os fritos. Mas tem muita coisa que a gente pode fazer como petisco. E é até bacana você comer, beber comendo, né? Desde que seja tudo organizado, equilibrado, na verdade, né? Porque Sim. também não vai exceder em tudo. Mas você pode ter, como petisco, você pode ter ovo de codorna, você pode ter castanhas, você pode ter frutas secas, você pode ter amendoim. Amendoim normal. Você não vem com aqueles amendoim cheios de gororoba. O coberto, aquele Aquele coberto. verde, vermelho, amarelo, todas as cores. Da onde surgiu aquela cor? Cebola é verde. Como é que o amendoim, que tem sabor de cebola, é verde? Cebola é verde? Minha gente, pelo amor de Deus. Enfim, não, amendoim tradicional, o natural, aquele amendoim descascadinho ou amendoim cozido. Você pode fazer um patezinho de ricota, um patê de atum, um patê de frango, ou um patê de tofu e usar com bolachinhas de arroz, por exemplo, ou com palitinhos de legumes. Pegar cenoura, pegar abobrinha, cortar em tiras mais grossas e fazer esses patezinhos. Queijos leves, Renata está perguntando queijos leves. De preferência queijo curado, queijo Minas meia cura, é um excelente queijo, um queijo muito bom. Ou queijo de búfala, você pode fazer espetinho com mussarela de búfala, ou queijo Minas com tomate e manjericão, por exemplo, ou um pesto. Você pode pegar carpaccio sem torradas, ou com poucas torradas, né? Carpaccio, tanto de carne quanto de peixe, ou de legumes também pode ser. Você pode pegar camarão, você pode fazer camarão assadinho na frigideira ou cozidinho. O problema dos crustáceos, algumas pessoas perguntam, acham que não pode comer crustáceo, que não é saudável. É saudável sim, tá? Crustáceo é saudável, tem muita proteína, tem muita vitamina, tem muito zinco, né? As pessoas que querem, por exemplo, engravidar ou querem melhorar a fertilidade, né? Os frutos do mar, eles são ricos em zinco. Por isso que dizem que é um alimento, como é? Afrodisíaco. Afrodisíaco. É afrodisíaco. Porque ele é riquíssimo em zinco. E zinco é muito importante no processo de fertilidade, principalmente para homens. Leonardo está perguntando se a gorgonzola é um queijo gordo, a gorgonzola. Gorgonzola é um queijo gordo. Porém, é um queijo que você pode... Como ele é um queijo muito forte, ele é um queijo que você pode comprar um pedaço menor e deixar só para dar o sabor, sabe? Para dar aquele saborzinho mais defumado, mais gordinho. Dá. A preferência desses queijos mais tradicionais, dessas tábuas, é queijo Gouda. Queijo Gouda é um queijo ótimo. Adoro. Eu amo, cala a boca, amo queijo Gouda. Olha, queijo Gouda com geleia de goiaba. Minha gente. Ave Maria. Natural, gelinha de goiaba de preferência. Geleinha 100% fruta. Tem da Queensberry. Maravilhosa. Fala mal aqui, pode não. Não, mas é maravilhosa. O fruto do mar dá pra ter. Agora, desde que você prepare bem. O camarão, por exemplo, dá pra você comer assadinho na frigideira. Não dá pra empanar e fritar o camarão. E realmente, a questão não é o camarão, é a preparação. A mesma coisa são com os ensopadinhos, sei lá. Uma casquinha de caranguejo, uma coisinha assim. Dá pra gente fazer, sem nenhum problema. Bel, o pessoal tá saindo agora do isolamento, né? Aos poucos. E tem muita gente que engordou e quer voltar ao normal de uma hora para outra, achando que essas dietas mágicas do mundo inteiro, como shake, como, sei lá, low carb. Como é que a gente tem que fazer essas dietas quando volta para perder peso? Então, o objetivo é voltar ao normal, né? Se não tinha um normal de exercício, você começar dentro do seu limite. É necessário começar. Veja, o corpo da gente, ele não perde gordura do mesmo jeito que armazena gordura. Então, se você passou 3 meses, né, chutando para a barraca, mergulhando na jaca, você nem melou o pé, você mergulhou na jaca, e aí você acha que em uma semana, 15 dias, você vai conseguir pegar o corpo que você tinha, o peso que você tinha 3 meses atrás, poxa, é muito desafiante para o organismo. Além de ser desafiante, é muito perigoso, inclusive para a sua imunidade. Muitas pessoas acabam realmente diminuindo muito a imunidade quando começam essas dietas da moda, essas dietas super restritas. Porque isso não é sustentável. Primeiro que não é sustentável, você não vai conseguir, tá? Não vai conseguir por muito tempo porque ninguém vai comer 500 calorias por dia pro resto da vida. Isso não faz sentido. Vai chegar uma hora que você vai querer comer e você vai comer pior. Ou você vai comer do mesmo jeito que você comia antes.
E aí é a questão, quando existe um processo de restrição muito severa, em um momento livre, você exacerba, você aumenta a vontade, a ganância de comer alimentos refinados. Por quê? É aquele mesmo instinto de sobrevivência que eu falei no início da live. O corpo, ele acha que ele vai morrer. Que você passou por um período que não tinha comida mesmo, que ele precisa se virar. A oportunidade que ele tem, ele vai absorver, armazenar mais, e ele vai desejar um alimento, vários alimentos, que a absorção seja muito rápida. Então é o efeito sanfona, né? Aquele efeito sanfona que a gente vê a pessoa emagrece e depois engorda de uma hora para outra. A pessoa perde peso, a pessoa não emagrece. Porque emagrecimento é um processo. É só para esclarecer que as pessoas realmente falam. Emagrecimento é quando o nosso corpo e nossa mente reconhece aquela nova estrutura orgânica, né? Quando eu começo a reconhecer, ou seja, eu até engordo quando eu escapo um pouquinho, mas quando eu volto à minha rotina, é aquele peso que eu volto. Sabe aquele peso habitual? Aquele peso habitual nada mais é do que a sua identidade. É isso que a gente vai buscar. Quando a gente emagrece, a gente busca esse habitual, esse normal. Só que isso demora um pouquinho. Eu preciso me acostumar. Quando você fala de efeito sanfona, é muito prejudicial pra gente, né? Muito, mas assim, muito prejudicial. Não é pouco. Por que tanto, Bel? Porque quando a gente fala de emagrecimento, a gente está falando de um processo de meses, de anos, dependendo do caso. Nós, quando perdemos gordura, quando liberamos a gordura para nossa corrente sanguínea, essa gordura, né, essas substâncias, elas precisam ser metabolizadas. Elas são metabolizadas no tecido muscular, lá no nosso músculo, elas são metabolizadas no fígado. Só que elas não são metabolizadas instantaneamente. Eu preciso de um tempo para quebrar isso. Se eu, em um mês, perdi muito peso, fiz uma dieta absurda, uma restrição absurda e voltei a engordar, além de você ter voltado a engordar, o seu sangue, ele tá cheio daquelas gordurinhas que precisavam ainda ser metabolizadas. E aí, ou ele vai, se Deus quiser, pro mesmo lugar que saiu, ou ele vai ficar grudadinho na sua artéria, ou ele vai ficar grudadinho no seu fígado, ou ele vai fazer com que você desenvolva um tipo de doença que não é tão interessante, esteatose hepática, doenças cardiovasculares, que não é interessante. Fala, de repente, antigamente eu emagrecia e nunca tinha nada. Hoje já tem colesterol alto, placa de gordura no sangue, esteatose hepática grau 1, grau 2, veio do nada. E não é do nada. Esses efeitos sanfona, ele realmente pode prejudicar muito. Por isso que o importante é você voltar ao normal, começar a reeducar, né? Fazer a reeducar. Exatamente, voltar a comer normal, de maneira saudável, respeitar o seu corpo a nível de exercício, né? Porque senão você vai se lesionar, e se você se lesiona, você não faz exercício, você engorda, né? Se esse for o objetivo. Então, é sempre intenso, mas intenso para você, tá? Intenso dentro do seu limite, dentro da sua rotina, dentro da sua logística. A gente tem 9 minutos, eu vou rapidinho agora para a gente poder... Vai concluir, né? Vamos falar mitos e verdade, só para poder dizer mito e verdade, para poder a gente ver. Água com limão emagrece em jejum? Nada emagrece. Nada emagrece. Banana nada melhora engorda, a cãibra. Certo? Eita. Certo. Se a deficiência for potássio, pode melhorar. Se a deficiência não for potássio, não vai melhorar. Porque a cãibra ela pode ser por deficiência de potássio, de magnésio, pode ser por desidratação. Então a banana, ela não é mágica, né? Ela só vai ajudar se o seu problema, se a sua questão for deficiência de potássio. Tapioca ou cuscuz? Cuscuz. Cuscuz. Não sei. Em qual contexto é isso? Menos carboidrato é o cuscuz. Cuscuz. Não é que ele tem menos carboidrato. Cuscuz tem mais fibra. E aí, por ter mais fibra, a absorção é mais lenta. Mas os dois são fontes de carboidrato. E a absorção é mais rápida, tá? Se for comparado a um inhame, uma macaxeira, os dois têm carboidrato, tá? Batata doce ou batata inglesa? A nível de índice glicêmico, a batata doce tem um índice glicêmico menor. Ou seja, a velocidade do açúcar que ela disponibiliza é absorvida de maneira mais lenta. Mas a batata inglesa não é a vilã como a maioria das pessoas acham. Ela pode estar incluída, sim, dentro de um contexto alimentar sem nenhum problema. Só não pode ser frita. Bel, a ingestão de ovos todos os dias é saudável, é bom? É saudável, sim. Ovo tem uma substância muito, muito importante chamada colina. E essa substância é uma vitamina, está justamente na gema. Ovo é a principal fonte dessa vitamina e ela é muito importante para a nossa saúde
Tá girando, meu Deus, será que é... Tá me ouvindo? Sou Oi, tô eu? assim, deu. É, não, entrou, eu acho que deu uma caída aqui na internet, mas voltou. Ai, graças a Deus. Mas dá sim. Claro que assim, a quantidade maior vai ser para as pessoas que precisam de uma quantidade maior de colina, de proteína, de gordura boa, enfim, né? Mas ovo todo dia pode e deve sim, se você for Ah, adepto ao consumo de ovo. algumas pessoas dizem que a proteína tem que ser consumida antes ou depois do treino. Isso é uma verdade ou é um mito? Veja, a proteína, se você tem o objetivo de hipertrofiar, de ganhar massa muscular, ela tem que ser consumida. Ela tem que ser consumida ao longo do dia, né? Quem faz musculação, por exemplo, exercícios de força, crossfit, enfim, que tem o objetivo de hipertrofia, a recuperação muscular, ela vai acontecer de 48 a 72 horas, né? Eu passo de 2 a 3 dias recuperando o músculo. O objetivo do consumo proteico tem que ser relacionado a todo esse período e não apenas pós-treino ou antes do treino. Pode encaixar na rotina da pessoa uma proteína antes do treino como facilidade, mas não é obrigatório, tá certo? O Certo. consumo fracionado ao longo do dia é muito, mas muito mais importante do que o suplementozinho depois do treino. E adianta fazer uma alimentação equilibrada e não fazer exercício? As duas coisas elas andam juntas. Veja, adianta, né? Mas depende do objetivo que você quer. Para mim, os três pilares é justamente o sono, a alimentação e o exercício, né? Se você quer começar pela alimentação, comece pela alimentação. Mas vai chegar uma hora que o exercício ele vai ter que existir. O exercício ele é muito importante porque é ele que dá função ao nosso músculo. Se eu não treino, se eu não faço um exercício específico, eu não dou uma utilidade a esse meu músculo e eu acabo, sim, perdendo massa muscular. Perder massa muscular é perder capacidade de formar hormônios, de produzir hormônios, é diminuir a sua saúde, prejudicar a sua saúde óssea, é fazer com que você tenha menos resistência, menos energia, é fazer com que você diminua a sua capacidade de metabolizar carboidrato, porque o músculo usa muito carboidrato. Então, não é que uma coisa sem a outra não funciona, mas as duas é o que dá realmente o contexto saudável. Vai chegar uma Perfeito. hora que você vai ter que ir para ela, não tem jeito. Então, a gente tem 4 minutinhos. 2 minutos. Acho que dois, né? E eu queria que você falasse um pouquinho desse seu projeto, esse projeto de 50 dias de transformação, para a gente ficar sabendo um pouquinho dele. Resume aí, Ah, vê se dá para resumir em tá. 2 minutos. É, estamos na segunda turma do projeto Segunda de Transformação. É um projeto que eu consegui colocar tudo que eu acredito em relação à nutrição, à vida saudável, ao equilíbrio, que é exercício, alimentação, claro, que é a minha parte principal, e mudança de comportamento, de pensamento. Então, são essas três coisas que a gente trabalha bastante no programa. São 50 dias intensos e relacionados a isso, né? A gente procura realmente trabalhar a maneira como você enxerga o alimento, como você trabalha esse alimento, o que que faz você desistir, né, de ter uma alimentação saudável, ter uma vida saudável, quais são os seus sabotadores, né, o que que impede, e mostrar para você que você realmente é possível ter uma vida saudável sendo uma pessoa normal, né, não sendo uma pessoa que vive disso, que vive do fitness, que vive do Instagram, mostrando que é saudável, aquela coisa toda. A gente está aqui para mostrar que pessoas reais, normais, têm total capacidade de ter uma rotina saudável dentro dessa rotina tão tumultuada que a gente acaba vivendo. Isso é possível e necessário, porque senão a A gente gente não vai cair, aguenta. só temos 30 segundos Tá, ó, para nos beijo. despedir. Beijo. Obrigada, Bel. Foi ótima a nossa live. Eu lhe convido para vir mais vezes aqui no nosso Instagram, porque foi maravilhoso. Porque muita gente tem que ter a parte 2, como a Leonardo está dizendo aí, tem que ter a parte 2. Agradecer a todo mundo, a Léo, que é nosso futuro presidente, o nosso presidente estava aí, Max Maciel, e a você, que foi ótimo, amei. Essa Eu que leveza que agradeço. eu gosto. Ah, que bom, foi uma delícia.